Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Economista Cristão. Eu sou André de Mello e hoje eu vou contar para vocês um pedaço da minha história. Eu vou contar para vocês como a diabetes mudou a minha vida. Bom, para quem não sabia, agora já sabe. Eu sou diabético. E bora lá pro vídeo. Eu sou diabético. Pois é. Hoje, em 2023, já vai fazer praticamente 10 anos que eu descobri a diabetes na minha vida. Bom, em 2013, lá para o final do ano, entre outubro, novembro, eu emagreci bastante e sem motivo aparente, até porque eu não estava de dieta, não. E hoje eu peso por volta de 67 quilos e na época eu pesava 87, 88 quilos mais ou menos. E eu emagreci aproximadamente 15 quilos em 2 meses e alguma coisa. E eu estava sentindo muita sede, bebendo muita água, todos aqueles sintomas de diabetes, mas só que na época eu não me toquei e deixei andar. Teve até um evento nesse período aí que eu desmaiei no banheiro e sem motivo aparente, e depois do diagnóstico que eu fui entender tudo o que estava acontecendo. E já no início de janeiro de 2014 foi quando eu fiz o exame e sim, fui diagnosticado com diabetes, e bem diagnosticado, até porque minha glicemia de jejum estava em 360, ou seja, diabetes mesmo. E daí comecei, teve todo aquele impacto inicial, né? Essa é a primeira fase, aquela fase de impacto. Mexeu muito comigo, também com a minha esposa. Então mudou toda a nossa rotina, mudou toda a nossa alimentação, deu aquele cavalo de pau. E não foi muito fácil, não. Pelo contrário, no momento foi uma situação bem complicada de enfrentar. Até porque o médico disse para mim que eu deveria mudar totalmente minha alimentação e entrar de sola na diabetes, foi esse o termo que ele me utilizou, porque se eu não me cuidasse, eu não teria muito tempo de vida, até porque eu era muito jovem na época, eu tinha 26 anos, hoje eu tenho 35, completo 36 no mês que vem, e eu deveria me cuidar para mim ter uma vida longa com diabetes, e não ter uma vida curta devido à diabetes. Enfim, depois daquele impacto inicial, veio uma fase de negação, né? Porque eu não queria pensar nisso. Eu não queria pensar que eu era diabético, eu não ficava tentando me cuidar muito bem. Eu reduzi muitas coisas na minha vida, principalmente refrigerante, uma coisa que eu não tomei mais depois da diabetes e não me faz falta nenhuma. Mas tinha algumas coisas que eu volta e meia acabava comendo. Eu sempre fui uma pessoa muito doceira, então eu comia muito açúcar antes de descobrir a diabetes, e logo depois que descobri, reduzi drasticamente, só que volta e meia eu comia um pedacinho, volta e meia eu comia alguma coisinha, e isto não ajudava, pelo contrário, só atrapalhava. E isso eu chamei a fase de negação, porque é aquela fase que eu não pensava que era diabético, eu procurava fugir de mim mesmo, então quando eu pensava em controle de glicemia, em diabetes, em furar dedo, eu não queria fazer isso, eu fugia disso e tentava viver uma vida sem diabetes. Só que essa fase de negação, ela tem um período que ela precisa terminar, até porque eu fui fazendo novos exames e assim, a minha glicemia não estava controlada, ela estava descontrolando, estava começando a ficar um pouco pior, e foi quando eu comecei a pensar muito bem no que eu estava fazendo, e foi necessário eu passar pelaquela fase de, assim, de aceitação, entender que realmente eu era diabético, e que se eu quisesse viver bem, eu precisaria conviver com aquilo na minha vida e conseguir levar uma vida muito bem com diabetes. Era possível, eu só não queria. Depois que eu aceitei, entendi que isso fazia parte e a minha ficha caiu. Depois da fase de aceitação vem aquela fase de adaptação. Entender como funciona o teu corpo, entender quais alimentos faz mais mal para você, no meu caso, para mim, entender quais ações que eram mais benéficas para mim e aquilo que eu tinha que fazer para começar a ter uma vida mais saudável, mesmo com diabetes. Então foi uma fase longa, complicada, porque não é rápido esse processo até você descobrir quais alimentos que é melhor para você, até você descobrir os seus melhores remédios e até você descobrir aquilo que te faz mais bem para que você tenha uma vida tranquila e consiga viver bem. Depois dessa fase de aceitação, que posso dizer para você de adaptação, melhor dizendo, demorou provavelmente uns 5 anos,
posso dizer que nos últimos 2 anos é que eu tenho uma glicemia mais controlada, uma vida mais controlada, uma alimentação mais controlada. Outra questão também que tem me ajudado muito é a questão de fazer exercícios físicos diariamente. Isso é o meu melhor remédio, é a minha melhor insulina, eu falo dessa forma. Entrou-se então na fase de mudança, porque eu realmente mudei meus hábitos alimentares, mudei meus hábitos de vida, de exercício físico, para que eu consiga ter uma vida boa. Hoje, graças a Deus, posso dizer que minha glicemia está controlada e também tenho uma vida mais saudável do que eu tinha na época que eu não era diabético. Até porque eu não cuidava muito da minha saúde, não. Comia qualquer coisa, comia muito açúcar e eu não pensava muito nisso, né? Até porque eu pensava assim, eu sou jovem, eu não preciso ficar pensando nessas coisas, não preciso me cuidar, não fazia exercício físico, pelo contrário, não gostava, entendeu? E eu pensava dessa forma que por eu ser jovem isso não teria problema nenhum. Bom, a conta chegou. A conta chegou com uma diabetes. A questão central aqui é que assim, existe 2 tipos de diabetes, tá? Basicamente, existe a tipo 1, que é uma diabetes hereditária ou uma diabetes autoimune, que é o meu caso, e existe a diabetes tipo 2, que é uma diabetes que você adquire por maus hábitos alimentares, comer muito açúcar, comer muita gordura, enfim. Não vou dizer que eu comia pouco açúcar antes disso, não, eu também contribuí com esse ponto. Só que assim, quando fui fazer alguns exames mais específicos, foi diagnosticado que eu tenho um anticorpo anti-ilhota. Existem outros anticorpos aí que considera uma diabetes tipo 1, mas eu não lembro o nome, eu gravei esse porque é o que eu tenho. Então, eu tenho uma doença autoimune, a minha diabetes ela é autoimune porque eu tenho um anticorpo que, digamos assim, combate com o meu corpo mesmo. Então, o meu pâncreas ele funciona muito devagar, entendeu? Normalmente, quando as pessoas têm anticorpo, o pâncreas não funciona e a pessoa precisa injetar insulina em si com agulha. Graças a Deus, esse é o milagre que Deus deu para mim. Eu não preciso injetar insulina, apesar de eu ter um anticorpo diagnosticado, no caso o anti-ilhota. E eu faço um tratamento de diabetes tipo 2, no caso, porque eu consigo, com medicação, controlar minha glicemia e não preciso tomar insulina. Mas o meu melhor remédio tem sido exercícios físicos e demorou para mim entender isso. Lembro naquela fase de adaptação, porque eu nunca gostei de fazer exercício físico. E depois que eu entendi o benefício que o exercício físico tem para a minha vida e para o meu controle glicêmico e para me manter minha diabetes controlada, aí eu comecei a entender que sim, eu realmente preciso dele, porque eu considero o exercício físico a minha melhor insulina. E quando eu coloco um sensor no braço que a gente tem para controlar a glicemia, para a gente medir a glicemia, eu vejo que pós-exercício físico é quando a minha glicemia fica no melhor estágio do dia. Então, sim, eu preciso fazer exercícios físicos todos os dias. Não é fácil passar por esse processo. Posso dizer para vocês aí que nesses quase 10 anos de diabetes, como eu já disse, nos últimos 2 anos eu posso dizer que eu estou pleno. Eu consigo viver uma vida bacana, comer uma alimentação legal, saborosa, como bem todos os dias. De vez em quando eu coloco meus pratos lá no Instagram, eu como bem todos os dias e vivo bem mesmo tendo diabetes. Então é um processo aí que começou lá do impacto inicial, passou pela fase de negação, depois passou pela fase de você reconhecer, de você entender que tem esse negócio e precisa mudar. Aí foi para a fase de adaptação, que posso dizer para você que foi a fase mais longa e mais complicada, até que chegou na fase de mudança, que é esse último período que eu estou de vida e estou conseguindo conviver muito bem com a diabetes e seguir com ela. Agora eu quero trazer para você um paralelo do porquê que a diabetes mudou a minha vida. Eu posso dizer para você que eu comecei a cuidar da minha saúde depois da diabetes. Como eu disse lá no início, quando eu era mais jovem, eu comia qualquer coisa, qualquer horário, não fazia exercício físico, ou seja, eu não ligava para esse tipo de coisa. Então foi através da diabetes que eu comecei a ter atenção a mim mesmo. E Jesus disse, nos evangelhos está escrito que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Então, primeiro, antes de amar o próximo, nós temos que amar a nós, até porque senão a gente não se ama, não tem como amar o próximo.
E eu posso dizer para você que eu comecei a me amar depois que eu comecei a me cuidar. Porque quando você não se cuida, você não se ama. E tem um dado interessante aqui. O ser humano é o único animal na face da Terra que come coisas que faz mal para ele, sabendo que faz mal. Se você pegar um pacote de alpiste e deixar do lado de um cachorro, mesmo ele estando faminto, ele não vai comer o alpiste, porque aquilo não faz bem para ele. E se você pegar 1 quilo de carne e colocar do lado de um passarinho, mesmo ele estando faminto, ele também não vai comer a carne, porque aquilo faz mais mal para ele. Agora o ser humano não, o ser humano vai lá, come carne gorda, come muito açúcar, come sorvete, come um monte de coisa que ele sabe que faz mal para a saúde, só que ele fica feliz quando come. Não dá para entender isso, é um paradoxo, né? Na verdade, é uma automutilação saborosa, podemos dizer dessa forma. Mas só que se você começa a entender como funciona o seu corpo, você sabe o que lhe faz mal e o que não faz mal. E aqui cabe uma questão. Existem várias vozes externas que vão tentar te tirar do seu propósito. Eu, quando passei pela fase de adaptação, que eu estava querendo mudar minha alimentação e entender que realmente precisava cuidar da diabetes, existem várias vozes externas. E essas vozes externas são das pessoas que mais gostam de você, porque elas não querem te ver mal, elas não querem te ver sendo privado de algo. E normalmente as pessoas chegam e falam para mim, nossa André, mas comer só um pedacinho não tem problema, né? Você não vai morrer por causa de um pedacinho. Realmente, a gente não morre por causa de um pedacinho. Não vai ser um pedacinho de qualquer coisa que possa subir minha glicemia naquele momento que vai me matar. Realmente, só que o problema é que esse pedacinho me abre um gatilho mental de eu conseguir lembrar daqueles sabores e eu vou querer de novo aquele pedacinho amanhã e no outro dia eu vou querer de novo aquele pedacinho. Ou seja, essas vozes externas, por mais que elas queiram nos afagar, querendo nos ajudar a passar por aquilo, mesmo tendo a possibilidade de comer um pedacinho, na minha situação como diabético, elas não estão ajudando, pelo contrário, elas atrapalham bastante. E às vezes você tem que ser, às vezes, um pouco chato, não, eu não posso comer. Aí você fala, nossa, mas um pedacinho vai ter problema, eu não posso comer. E você acaba se distanciando daquilo. Não é fácil esse processo de vozes externas, de você conseguir ignorar elas, porque normalmente elas vêm com um som doce, com um som bonzinho, com aquela questão assim de até de piedade e você gosta de ser afagado. Ninguém não gosta disso, a gente gosta dessa parte. Então passar pelas vozes externas sem dar atenção a elas é bem complicado. E eu quero fazer um paralelo com essa questão da minha diabetes com a questão financeira, que é o que eu trago aqui no canal. Às vezes muitas pessoas estão numa situação financeira complicada, às vezes estão endividadas por uma questão ou outra, chegou nesse ponto. Da mesma forma que eu cheguei e virei diabético de um dia para o outro, porque meu pâncreas parou de funcionar, ou pelo menos ele reduziu muito a sua produção. Ele não parou de funcionar, mas ele reduziu muito a sua produção e eu estava comendo muito mais do que ele era capaz de conseguir suportar. Só que eu precisei passar por toda essa fase, por todo esse processo. Eu tive o processo do impacto inicial, depois eu tive o processo de negação, depois eu tive o processo de cair na real, depois o processo de adaptação e depois o processo de mudança. E isso não foi rápido. Eu posso dizer para você que demorou quase esses 10 anos. E financeiramente falando, quando as pessoas estão muito endividadas, ou elas ficam desesperadas ou elas negam aquilo. E acabam entrando em mais dívidas, em mais problemas financeiros. É necessário que você entenda quando você tem um problema. Da mesma forma que eu entendi que eu tinha um problema, depois da fase de negação. Às vezes você pode estar na sua fase de negação agora e não esteja considerando que eu vejo esse negócio depois e azar de quem esteja devendo. Não, isso está errado. Você precisa entender como está a sua situação agora e cair na real e depois passar pela fase de adaptação. E a fase de adaptação é a fase mais difícil, porque é a fase onde você reconhece e você precisa corrigir os seus hábitos, e não é fácil. No meu caso, na diabetes, não foi fácil corrigir os meus hábitos. E falando da parte financeira, também não será fácil corrigir os seus hábitos financeiros. Os hábitos de parcelar, os hábitos de comprar sem fazer conta, os hábitos de gastar desenfreadamente. Você precisa começar a adaptar a sua vida financeira de acordo com a sua realidade. E esse é o pior processo. Até que você consiga chegar no processo de mudança, que é quando você consegue condicionar sua mente à sua realidade. E é a melhor fase, porque você começa a viver realmente livre,
sabendo do que você pode, do que você não pode, até onde teu corpo consegue ir, até onde teu bolso consegue ir. E quando você tem a real situação em mente, você consegue viver uma vida muito mais tranquila, porque você não fica cedendo a pressões, você já está resolvido, você já está com uma mente muito equilibrada perante a sua situação. Então, a diabetes me ajudou muito, muito, e agora eu agradeço a Deus por ter ela, porque se não fosse ela, não cuidaria da minha saúde. E às vezes é necessário que você entre num problema financeiro, às vezes é necessário que você entre numa dívida que você não queria ter, porque ninguém quer, para que você consiga se conscientizar como você deve lidar com o dinheiro e como você deve lidar com as finanças. Então, a Bíblia diz que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. E eu tenho certeza que se você estiver passando por um problema agora e você ama a Deus, é porque esse problema vai te ajudar lá na frente. Às vezes você não pode estar não conseguindo entender o porquê dele agora. Da mesma forma que eu, quando eu descobri naquela fase inicial que teve aquele impacto, eu não entendi nada. Pelo contrário, eu chorei bastante. Mas só que hoje eu entendo que se não fosse a diabetes, eu não cuidaria da minha saúde. E talvez você precise de um problema financeiro hoje para você compreender como você precisa lidar com o seu dinheiro, lidar com as suas finanças, para que no futuro próximo, porque 10 anos passa rápido, tá? Você consiga lidar com o seu dinheiro com uma forma muito mais organizada e muito mais próspera. Por quê? Porque você teve a dor inicial lá atrás. Essa dor te ajudou a corrigir a sua rota e seguir uma rota muito mais próspera. Desejo que Deus abençoe a todos. Se esse conteúdo, se essa minha história de vida te ajudou de alguma forma ou te trouxe alguma semelhança, comenta aqui embaixo. Vai ser muito legal compartilhar as histórias. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo. Também se inscreva aqui no nosso canal para que você possa receber os novos vídeos que eu subi aqui no canal do Economista Cristão. E desejo que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo do Economista Cristão.